Oi, gente, meu nome é Carol e hoje eu vou reagir a todas as 3 Copas do Mundo de Neymar Júnior. Ney, eu gosto do Neymar. Ney, eu espero que o Ney traga o Hexa pra gente. Eu irei defender o Neymar, tá bom? E é isso, mano, bora lá. Bora assistir esse vídeo aqui. Tô assistindo em live, beleza? Então bora lá. Mas há 11 anos atrás, quando o craque brasileiro tinha 22 anos, ele fazia sua estreia em Copas do Mundo. Desde então, Neymar participou da Copa do Mundo em 2014, aqui mesmo no Brasil, quando ainda tinha 22 Essa foi triste. anos. Logo depois, participou também da Copa na Rússia, em 2018, quando tinha 26 anos. E a sua aparição mais recente foi na última Copa, em 2022, no Catar. Essa foi triste. Faltavam 4 minutos. 4 minutos. E eles não ficaram na defesa. Desculpa. Quando tinha 30 anos. Neymar foi o camisa 10 e esteve presente nas últimas 3 Copas do Mundo. E agora o desafio desse vídeo é relembrar tudo que Neymar Júnior fez em suas 3 participações em Copas. Como ele chegava para o torneio, quantos anos ele tinha em cada ocasião, quantos gols, quantas assistências, quantos momentos marcantes e, infelizmente, quantas lesões. Acompanhe aqui comigo Coitado, até o final, muitas. que agora em menos de 30 minutos você vai relembrar tudo que Neymar Júnior fez em Copas do Mundo. Tá. Vamos analisar. Ney. Mas é claro que esse vídeo só é possível graças ao nosso patrocinador. A gente sabe o quanto é difícil alcançar. Então só eu tenho modificado o Bit Tigrinho. Bom, eu vou cortar. Exatamente. Eu não tô com muito tempo, desculpa. Agora sim, voltando. Aproveita que é a melhor oportunidade para você começar a construir o seu futuro, certo? Agora sim, voltando para 2014, onde Neymar Júnior faria sua primeira aparição em Copas do Mundo. Antes de chegar nessa Copa, cara, o Neymar tava voando. E olha, já vou dar um spoiler aqui que talvez essa tenha sido a melhor pré-copa que o Neymar já teve em toda a sua carreira, tá? Porque ele tinha acabado de chegar ao Barça, tava com um histórico de lesões vazio e já estava se adaptando bem ao clube catalão. Resumindo, ele chegou bem demais para aquela Copa. Se liga só, na sua primeira temporada na Europa, o Neymar disputou 41 jogos, anotou 15 gols e deu 15 assistências. 30 participações em gol já na sua primeira temporada na Europa, cara. Com certeza é um número bem expressivo. Além, é claro que um ano antes o Neymar já tinha sido o cara da seleção, quando destruiu a Copa das Confederações jogando pelo Brasil em 2013. Nesse torneio que só serviu para iludir o torcedor, o Neymar marcou 4 gols e deu 2 assistências em 5 jogos, cara. E sim, aqui também tá incluso aquele jogo contra a Espanha, atual campeão do mundo, que o Brasa meteu 3-0 para iludir o povo brasileiro todo. E claro que o Neymar não ia passar batido dessa. Ele anotou seu gol de canhota logo contra a campeã mundial. Então não é à toa que a galera se iludiu tanto com a Copa de 2014, né, mano? Jogando em casa, batendo no atual campeão do mundo, Neymar voando, tava tudo bem encaminhado. Foi triste. Começando a Copa, logo na fase de grupos, a seleção brasileira enfrentaria a Croácia na estreia. E calma, cara, aqui a gente ainda tá no passado. Nessa época, a Croácia ainda apanhava pro Brasil. Tem que rir pra não chorar, cara. O Neymar, então, Não lembra. Pior que ele vai lembrar, né? estava fazendo a sua estreia em Copas do Mundo, já sendo o camisa 10 da seleção brasileira. O time titular de 2014 era esse aí que você tá vendo agora. E olha, cara, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu achava que o time seria bem pior. Revendo o jogo e olhando pra... Ô, louco, o Fred jogava. Esses 11 iniciais aqui, mano, não é tão ruim, vai. Marcelo era o titular da lateral esquerda, que já era um dos melhores do mundo. Daniel Alves voava pelo Barça. Davi Luiz era um dos principais zagueiros do mundo. Thiago Silva nem se fala. E o ataque com Oscar, Fred e Hulk. Pô, eu sei que olhando esse ataque aqui, ele parece um lixo, mas naquela época não era tão ruim assim. O Hulk na época era um ótimo jogador, o Oscar também vivia um bom momento e o Fred, esse aí, realmente deixou um pouco a desejar, cara. Mas se a gente soubesse que o Não fala assim do Fred! Camisa 9 no futuro não faria nenhum gol na Copa, mano. Teria muita gente pedindo desculpa pro Fred naquela época. E o primeiro gol brasileiro na Copa do Mundo de 2014 não veio dos pés do Neymar, e sim do melhor lateral esquerdo do mundo, do Marcelo. É, mano, pena que o gol foi contra, né? Mas é muita pressão, mano, muita pressão. E aí tem que ter uma cabeça muito boa. Então, quando eu faço o gol contra ali, eu tava com a bola no pé, a bola batendo no calcanhar sem querer do Davi Luiz. Quando eu vou pisar nela, eu tirar ela, pum, entra. Pô, tem uma carinha minha assim, já viu? Ruim. Mas relaxa que agora sim, Neymar Júnior precisou de 30 minutos em campo na sua estreia para marcar o seu primeiro gol em Copas. Ele domina essa bola deixada pelo Oscar, avança e bate de perna esquerda de fora da área, mano, colocando no cantinho do goleiro sem nenhuma chance de defesa. E aqui, cara, já servia como uma pequena amostra de que não adianta, velho. O cara era diferente dos outros. Plena Copa do Mundo, ele sendo camisa 10, jogando em casa com toda a pressão, o cara vai, me pega uma bola dessas, sai levando e bate com a perna ruim de fora da área para empatar o jogo. Você é louco, é sinistro de...
Mas sai levando e bate com a perna ruim de fora da área pra empatar o jogo. Você é louco, é sinistro demais, mano. Logo depois, Fred sofre um pênalti aos 70 minutos de jogo. E olha só, cara, o Neymar bate desde 2014 com um jeito muito parecido com o que ele já faz hoje em dia. O goleiro até consegue chegar nessa bola, mas o chute foi forte e a bola acaba entrando. Nesse momento, o Neymar marcava o seu segundo gol em Copas do Mundo, virando o jogo para o Brasil e garantindo mais tranquilidade na partida. Logo depois, o Oscar também deixou o seu, finalizando o jogo em 3-1. Então, em 2014, logo na sua estreia, no seu primeiro jogo, o Neymar Júnior fez 2 gols, avançando então para Brasil e México. Esse jogo aqui foi a cara do sono, mano. O Ochoa tava naqueles dias fechando o gol, não deixava passar nada. E a seleção mexicana também é a mesma coisa do que é hoje, não apresenta perigo algum. Então, o jogo foi 0-0. E agora, irmão, no terceiro e último jogo da fase de grupos, mais uma atuação de gala do Neymar. Brasil e Camarões em Brasília, no Mané Garrincha. E o Neymar nem quis saber de esperar não, cara. Logo aos 17 minutos ele já abre o placar para o Brasil. E aqui agora você tá vendo o gol, mano. É um gol bem de centroavante mesmo, tá ligado? Invadindo a área, nas costas do zagueiro, pra só empurrar pro gol. Isso também mostra como o Neymar era o centro daquele time. O cara tinha liberdade pra fazer tudo em campo. O resto só tentava não atrapalhar, tá ligado? Logo depois, Camarões responde rápido, conseguindo um empate com o Matip. Mas aí, né, cara, aos 34 minutos, Neymar aparece de novo e marca mais um gol. Agora com assistência do Marcelo. E aqui aquela jogada clássica dele, né? Ele conduz com o pé direito, vai levando e bate no contrapé do goleiro sem chances pra defesa, cara. Neymar virava o jogo novamente, 2-1 Brasil. E depois a gente ainda teve um gol do Fred, mano. Olha aí, cara. Fala do Fred. A Copa toda chamando ele de Cone, mas pelo menos ele deixou um golzinho, né? Se a gente soubesse o que ia acontecer com a camisa nova da seleção brasileira no futuro... Era melhor ter ficado com o Fred mesmo. Fernandinho também marcou o seu, fechando o placar de 4-1. E cara, esse deve ter sido o melhor jogo do Brasil naquela Copa. Pelo menos não ficou parecendo a todo momento que a gente ia tomar um empate ou que a gente ia perder o jogo, tá ligado? Porque a realidade é essa, cara. Em 2014, em nenhum momento a seleção convenceu de que ia ser campeã. E relaxa que a partir de agora isso vai ficar cada vez mais claro. Agora sim, a fase de grupos terminava, o Brasil avançava como primeiro do grupo e agora enfrentaríamos o Chile nas oitavas de final. Que jogo sofrido, meu irmão. Tá louco. E bom, o jogo do Neymar aqui foi bem abaixo dos outros, porque parece que já estava ficando claro para os adversários que o esquema do Filipão era simples. Basicamente era bola no Neymar e reza. Então os chilenos fizeram era tipo assim, ó, taca pro Neymar e confia. Era basicamente isso que... Revezamento de faltas no Neymar, com uma dobra de marcação que não deixava quase todo mundo nunca que a bola marcara, chegasse nos mano, pés mas dele. o cara sofria, mano. Porque todo mundo marcava o Neymar, tá ligado? Por isso que ele se lesionou todo. O pessoal ia com agressividade pra cima do Neymar, mano, dava muita raiva. O outro time marcando ele, tá ligado? Tipo assim, pô, machucavam o cara, mano. Dava muito ódio. Faltas no Neymar, com uma dobra de marcação que não deixava quase nunca que a bola chegasse nos pés dele. Bom, pelo menos não em boas condições de jogo. E aqui é mérito total da equipe chilena e do Sampaoli, cara, que treinava a seleção do Chile nesse caso. E claro, demérito total do Filipão, que não conseguiu em nenhum momento reverter essa situação. A partida então começava e o Brasil abriu o placar com Davi Luiz, com um chute de pé esquerdo vindo de uma assistência do Thiago Silva, cara, como você tá vendo aqui. A situação tava tão ruim que a jogada do gol foi construída pelos nossos dois zagueiros. Mas aí, cara, a alegria durou pouco, porque Alexis Sanches marcou e empatou o jogo aos 32 minutos. E depois disso, mano, foi só bizarrice. Falta toda hora, o estádio tava num silêncio total, o nervosismo pairava, tá ligado? Imagina você pagar caro no ingresso pra ver o Brasil ser eliminado pro Chile em casa nas oitavas de final. Mas bem, né, cara? Se a gente soubesse o que viria depois, eu acho que eu faria esse acordo. Vou falar, acho que teria sido melhor. Eu acho que teria sido menos traumatizante. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. E aí, beleza. Eu faria esse acordo. Ficou nesse lenga-lenga esquisito, a gente acabou indo pra prorrogação. E aí, irmão, no último minuto de jogo, o Pilina teve essa chance que você tá vendo aqui agora, soltou a bomba e a bola bateu no travessão. Cara, eu lembro perfeitamente do som do travessão depois do chute do Pinilla, velho. Doideira. Mas mais doido ainda foi o Pinilla que tatuou essa bola na trave. Qual o sentido disso, irmão? O cara simplesmente resolveu tatuar um lance que ele acerta a bola na trave e que poderia ter definido o jogo. Em outras palavras, mano... O cara tatuou, tipo, o downgrade do futebol dele. Agora, sempre que o cara estiver muito feliz e ele quiser ficar triste, é só ele olhar pra tatuagem e relembrar do lance. Mas bom, pra nossa sorte, ele errou e o jogo foi para os pênaltis. Começando então, Davi Luiz abre as cobranças e marca. O mesmo Pinilla, aquele da tatuagem, bate e Júlio César defende. Cara, por que o maluco fez essa tatuagem, mano? Ele teve simplesmente a bola da partida e perdeu. Depois ainda perdeu o pênalti e teve a coragem de fazer uma tatu desse dia. Cara, o cara tatuou o pior jogo dele. Tá maluco.
Não dá pra compreender, mano. Enfim, voltando aqui pras cobranças, logo depois o William bate pra fora. Mas Alex Sanches para em Júlio César, que defende mais uma. Marcelo bate o terceiro pênalti Fala para o do Brasil Júlio César. e converte. Aranguiz bate o terceiro do Chile e também converte. Logo depois o Hulk bate mal demais e o goleiro do Chile pega. Aproveitando então, Marcelo Dias bate o quarto pênalti para o Chile e também converte. Neymar então vai na bola para bater o quinto e último pênalti para o Brasil. E é claro que ele Gol! marca. E nosso herói Gonzalo Jara bate... Imagina a pressão do Neymar, cara. Isola. Depois de muita luta, mano, Brasil classificado para as quartas de final. Nesse jogo, então, o Neymar passou em branco, mas converteu seu pênalti nas cobranças. Agora, nas quartas, o buraco seria mais embaixo, porque enfrentaríamos a Colômbia de Ramos Rodrigues, que naquele ano, moleque, o cara tinha incorporado o Zidane, tava Esse ano aqui eu lembro do James Rodrigues, ele tava em alta? destruindo com a Colômbia. Avançando então para a partida, na Arena Castelão, o Brasil começa abrindo o placar com Thiago Silva e veio de uma assistência do Neymar, direto do escanteio, onde o Thiago Silva sobe e marca de cabeça. Eu quis dizer cabeça do joelho, tá? Você que entendeu errado. Então, mano, pode colocar uma assistência do Neymar na conta. E aí, cara, aos 69 minutos, Davi Luiz mete uma falta inacreditável do meio da rua. Olha essa batida, mano. Ele tentou replicar isso aqui 1 milhão de vezes depois, nunca conseguiu, mas o que importa é que essa ele fez. Essa comemoração dele aqui, inclusive, gerou vários e vários memes, cara. Olha, acho que não é nenhuma loucura falar que esse é o gol mais emblemático do Brasil na Copa de 2014. E não é pra menos, né? Foi um golaço Realmente. mesmo. Mas, como a alegria de brasileiro dura pouco, James Rodrigues diminuiu pra Colômbia de pênalti aos 80 minutos. Mas, cara, isso aí não foi o pior, mano, porque aos 88 minutos, irmão, aos 88, cara, faltavam só 2 minutos mais acréscimo. Ai, mano, como será que poderia ter sido se não rolasse isso, velho? Rapaziada, chegou a hora de relembrar esse momento. O Neymar, que até aquele momento tava tranquilo no jogo, sofreu uma entrada criminosa em uma jogada que, cara, não ia gerar nada, tá ligado? Era só um lance comum na beira do campo, a partida já tava quase decidida. E aí o colombiano Zúñiga chega por trás do Neymar, atropelando o camisa... Maldito! 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 Seu maldito! Que ódio, cara. Não, mano, eu fico muito irritada, cara. Isso aqui, o cara tinha que ter sido punido. Ele tinha que ter sido expulso, cara. Tinha que ter ficado suspenso de jogar por uns bons tempos, cara. Olha o que ele fez com o menino Ney. Mano, ele tinha que ter ficado suspenso por 1 ano, sem meme. Olha isso aqui, que ridículo. O colombiano Zúñiga chega por trás do Neymar, atropelando o Mano, isso aqui é ridículo, cara. Isso aqui é ridículo. Podia ter deixado o cara paraplégico. 10. E nisso houve o choque do joelho dele direto na coluna do Olha Neymar, isso! onde infelizmente ele teve uma lesão seríssima. Anos depois ele veio a dar entrevistas e tal, e ele afirma que se fosse só um pouco mais pra dentro, ele teria ficado de cadeira de rodas. Olha isso! Fosse 2 centímetros pra dentro, eu hoje eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é tão importante na minha carreira e acabar sofrendo, mas Hoje a gente dá risada nessa fala dele, porque, né, ela Tamo tem com um você, toquezinho Ney. de lá ele. Mas naquela época, mano, você é louco, o bagulho foi triste demais, cara. Eu Pô, lembro que imagina, mano. Pô, muito paia. O cara podia ter destruído a carreira, a vida dele, tá ligado? Tipo, muito paia. eu tinha os meus 14 anos e não tava acreditando no que eu tava vendo, tá ligado? E claro, né, como esquecer esse vídeo do Neymar aqui falando um pouco antes da semi contra a Alemanha. Nele ele aparecia dizendo que tava fora da Copa, que ele queria ajudar e tal, mas que daquela vez não ia dar. Tem também a clássica fala do Fred quando soube que o Neymar tava fora da Copa, que também virou meme depois, né? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Enfim, ali terminava... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Foi ih, rapaz mesmo, viu? a Copa do Mundo de 2014 para o Neymar, mas não para a seleção brasileira, que agora avançava para as semifinais para enfrentar a Alemanha. E olha só, aqui eu vou fazer um combinado com vocês. Como foco... Alexa, tocar Tururu Naruto. Love Game de Lady Gaga no Spotify. Não. Não, Alexa. Alexa, não. Alexa, para. Desculpa, gente, a minha Alexa é maluca. Calma aí. Calma aí. Vou ter que colocar no YouTube, porque a minha Alexa é meio burrinha. Brincadeira, Alexa. A revolução das máquinas aqui não. Eu gosto de você. Calma aí. Bora lá.
Esse vídeo é relatar só as Copas do Neymar, essa de 2014 acaba por aqui. Eu tenho muita coisa pra falar desse Brasil e Alemanha, desse 7-1 que marcou vários e vários jogadores e que talvez tenha sido o pontapé inicial pra seleção estar no estado que está até hoje, né? Mas eu vou deixar isso pra outro vídeo, um momento mais específico onde eu possa falar só sobre esse assunto, ok? Prometo que em breve esse vídeo vai sair aqui no canal, então relaxa que já já a gente vai tocar no assunto 7-1 aqui de um jeito diferente, certo? Então, bola pra frente. Neymar então fechava sua participação na Copa de 2014. Cara, ele só ignorou o 7-1. Ô, louco! Boa, boa, boa. Nenhum brasileiro precisa relembrar esse momento. Cara, ele só ignorou, mano. Com 5 jogos, 4 gols marcados e 1 assistência. Partindo então agora para 2018 e a Copa na Rússia. E cara, se na Copa de 14 o Neymar chegou voando, em 2018 foi um pouco diferente. Se a gente for pegar para falar só dos números, aí esquece, mano. Neymar no seu primeiro ano de Paris Saint-Germain destruiu a Liga Francesa. Em 30 jogos ele anotou 28 gols e deu 16 assistências. É praticamente um gol por jogo, mas infelizmente ele teve sua primeira lesão no 5º metatarso do pé direito. Depois disso, Neymar teve seu foco somente na recuperação da lesão e conseguiu voltar a tempo do início da Copa, mas claramente sem ritmo de jogo. Pela seleção, o Neymar estava comendo a bola sob o comando do Tite, sendo vice-artilheiro, perdendo somente para Gabriel Jesus. Esse que nas eliminatórias, né, cara, o cara incorporou o Ronaldo, mas na Copa mesmo que é bom. A Copa do Mundo tinha início e o Brasil enfrentaria a Suíça no primeiro jogo. E aqui foi aquele clássico jogo de início de torneio. As duas equipes estavam claramente se estudando e com muito medo de errar. Mas o Brasil consegue abrir o placar com Coutinho, com um lindo chute de fora da área. Esse gol aqui não importa quantas vezes você veja, né, mano? É bonito sempre, velho. Que golaço do Coutinho, pelo amor de Deus. Mas Coutinho era bom. Depois o Brasil toma um empate com um gol de Zuber para a Suíça. E bom, Neymar acabou passando em branco na sua estreia. O maior destaque dele mesmo foi esse corte de cabelo ridículo aqui, cara. Pelo amor de Deus, Neymar. Cara, pior que o Neymar usava uns cortes realmente engraçados. Você tava na cabeça quando resolveu fazer isso, cara. No segundo jogo, o Brasil precisava vencer. O adversário era a Costa Rica. E pra variar, né, cara, eles estavam jogando com 2 linhas de 4, dificultando muito a criação do Brasil. E o goleiro dos caras, que era nada mais, nada menos que Keylor Navas, que naquela época vivia o seu auge, tava fechando o gol sempre que o Brasil conseguia algum chute. Mas, novamente, graças ao Coutinho, aos 90+1, o Brasil consegue abrir o placar, com esse clássico golzinho de bico salvador do Coutinho. E como ele tava sumido, logo depois, ele resolve aparecer. Neymar marcava então seu primeiro gol na Copa de 2018, aos 90+7, sendo esse o seu 5º gol em Copas do Mundo. Avançando então para o terceiro jogo, que foi contra a Sérvia. E aqui o Brasil vence tranquilamente com 2-0, com gols de Paulinho abrindo o placar e Thiago Silva que ampliava de cabeça, graças a mais uma assistência do Neymar. Neymar então fechava a fase de grupos com 3 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Brasil então agora avançava como o primeiro do seu grupo e a gente enfrentaria o México nas oitavas de final. E eu já adianto que, na minha opinião, essa aqui é a melhor partida do Neymar nessa Copa. Foi ele que abriu o placar aos 51 minutos, com assistência de William. E cara, essa jogada aqui é toda linda, mano. Se liga nessa movimentação do Neymar pra tabelar com o William e aparecer dentro da área como um centroavante, para só empurrar pro gol. Aos 88, Firmino amplia o placar em uma jogada com assistência do Neymar. Cara, aqui é meio esquisito, né? Parece mais que o Neymar tentou chutar pro gol, mas a FIFA conta como assistência e é o que importa, né? Mais uma assistência pro homem. Finalizando, se foi gol, então, foi a gol. partida com um placar de 2-0. Agora o Brasil avançava para as quartas de final, onde nós enfrentaríamos a Bélgica. Mas antes, cara, você vai perder 5 segundinhos dando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Esse aqui é um daqueles vídeos que dá bastante trabalho, que eu tenho que assistir todos os jogos de novo, fazer muita pesquisa. Esse canal é bom, mano. Eu curto esse canal. Então, cara, se inscrevam. Então, se você curte o trabalho e quer me apoiar a chegar nesses 100 mil inscritos, não custa nada você se inscrever e dar um like nesse vídeo, valeu? Agora sim, vamos voltar pro que interessa. Olha, rapaziada, sendo sincero aqui, mano, esse jogo ele me causa raiva até hoje, porque na minha humilde opinião, o Brasil jogou sim muito melhor do que a Bélgica. Eles foram superiores ali, sei lá, nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, mas depois disso só deu o Brasil no jogo todo, irmão. Mas só que, infelizmente, por conta de vários fatores, Courtois e Diabrado, uma noite péssima do Fernandinho, acabou que dificultou ainda mais a classificação do Brasil, né? E bom, pra resumir bem esse jogo, o Fernandinho abriu o placar de cabeça, fazendo esse gol contra que você tá vendo aí na tela. E aqui não acho certo culpar o cara, porque, mano, ninguém quer fazer gol contra. Mas logo depois ele tem mais uma falha bizarra, deixando o Lukaku passar desfilando na frente dele, mano. Era só fazer a falta, velho. Dava uma tesourada no Lukaku, dava uma ombrada, qualquer coisa. Mas ele não fez, né? Deixou o Lukaku passando ali como se não fosse nada. Ele foi, avançou, achou o passe pro De Bruyne e gerou aquele chute que também
também, mano, vamos combinar, né? É um chute indefensável. Não dá pra culpar o Alisson nessa. Só nessa. Depois a gente ainda conseguiu diminuir o placar com o Renato Augusto, que acertou o cantinho de cabeça. E era só desse jeito pra passar do Courtois, cara. Porque ele tava, talvez, em uma das suas melhores noites da carreira. Eu falo talvez porque, se tratando dele, é muito difícil de você escolher só uma atuação, tá ligado? O Courtois é um goleiro gigantesco. Pra quem acompanha o futebol europeu e o Real Madrid, sabe que o cara faz pelo menos umas 3 partidas dessa por ano. E aí o Neymar ainda quase empata o jogo no final com um chute inacreditável, velho. Mas o Courtois, como ele tava com a caceta virada pro céu, ele resolve pegar essa bola quase que no ângulo, só de sacanagem, tá ligado? Porque provavelmente a bola não ia no gol, velho. Eu acho, sinceramente, que iria na trave. Mas era o Courtois, ele tava com pro céu e ele falou, mano, só de marola, vou pegar essa bola aqui só pra mostrar que hoje não vai passar nada. E foi isso, né, irmão? Fazer o quê? É tenso. Dito isso, Neymar fez um bom jogo. Foi uma Copa também no nível ok. Acho que dá pra dar uma nota 6, nota 7. Acho que nota 7 é mais justo. Mas foi curta. Infelizmente, não foi o suficiente. Bom, Neymar então fecha essa Copa com 2 gols e 2 essa Copa aqui foi mais curta também, né? assistências. Até aqui, somando 2014 e 2018, são 6 gols e 3 assistências em Copas do Mundo. E eu passei bem rápido sobre a Copa de 2018, porque aqui no canal já tem um vídeo completinho tratando de todos os jogos sob a ótica da seleção. Aqui eu tô refletindo mais sobre o Neymar. Mas lá, se você quiser saber sobre... aqui, a de 2014, eles chegaram até a semifinal, né? Eles chegaram até mais, como se fala, mais longe, que eu digo, né? No placar, o Brasil. Todos os gols, todos os jogos, a minha opinião de verdade sobre o que deu errado e o que não deu, assiste esse vídeo aqui até o final que você vai poder escolher qual você vai querer assistir. O meu vídeo sobre a Copa de 2018 ou sobre a Copa de 2022. Os dois são bem completos, cara, e eu tenho certeza que você vai... A trajetória do Brasil, que eu digo, então, tipo, a trajetória do Brasil foi mais curta se comparada à de 2014. Copa que tivemos do Neymar até agora, Qatar 2022. O Neymar vinha para essa Copa em um dos seus melhores momentos pelo PSG, com 13 gols e 8 assistências em 28 jogos na temporada. Porém, cara, entre 2018 e 2021, Neymar passou por diversas lesões, envolvendo coxa, metatarso e todos os outros tipos de lesão. Tava todo ferrado já, coitado. Mas falando especificamente para a Copa de 2022, cara, dava para perceber que o foco dele tava grande. Ele realmente estava muito afim de ser campeão, mano. E aí, né? Bom, começando o torneio, o primeiro jogo foi contra a Sérvia. E o Neymar passa em branco em uma atuação razoável até, nada demais. O Brasil venceu esse jogo com 2 gols de Richarlison, sendo um deles essa pintura aqui que iludiu o Brasil todo, né, cara? Mas também, como que não fica iludido, né? Nosso camisa eu lembro disso. Marcando na estreia, e ainda mais um golaço. Mano, isso aqui foi um evento. Esse gol foi um evento, cara. Esse gol, assim, parou o Brasil. Porra, você entrava na internet, era só esse gol. Não tinha mais nada além desse gol. Só se falava disso. Aqui em Chique Niterói só se falava disso. Pô, mas foi um gol muito bonito mesmo. Mas também, como que não fica iludido, né? Nosso camisa 9 tava marcando na estreia. E ainda mais um golaço desse, qualquer um se emociona. Mas, como eu já disse aqui, né, cara, a alegria de brasileiro dura pouco. Porque o Neymar saiu lesionado aos 80 minutos com uma torção no tornozelo. Aqui dá pra gente ver bem como o pé dele ficou inchado, cara. Não, nessa foto não, mano, na outra. Isso, agora sim. Aqui sim é a imagem real do pé do Neymar. Pô, mas olha isso aqui, mano. Tava paia. Depois disso, cara, ele já iniciou um tratamento intenso pra tentar voltar ainda. Olha isso aqui, mano. Pô, o Neymar tava todo ferrado também. Mano, o Neymar, ele se lesionou demais. Ele também, porra, deu muito azar com as lesões. Mas prejudicou assim, muito o Neymar ele. Perdeu 2 jogos. Um contra a Suíça, que o Brasil vence por 1-0, com esse golaço do Casimiro, que inclusive esse cara também faz muita falta, hein? E também ficou de fora do jogo contra Camarões, que o Brasil acabou perdendo por 1-0. Um gol de Aboubakar. A seleção então finalizava a fase de grupos com 2 vitórias e 1 derrota, passando em primeira do seu grupo e pegando a Coreia nas oitavas de final. E cara, esse jogo com certeza foi a melhor partida do Brasil nessa Copa. Contra a Coreia, o Brasil macetou e enfiou uma goleada de 4-1, marcando também a volta do Neymar ao time que já tinha se recuperado da lesão no tornozelo. Neymar farmando aura, mascando chiclete no hino. E ele já voltou também no melhor estilo, cara, porque marcava o seu primeiro gol na Copa de 2022, que foi nessa batida de pênalti que você tá vendo aqui, que aí não tem jeito, né, mano? Era a especialidade da casa. E claro, sempre é bom lembrar que esse foi o 7º gol do Neymar em Copas do Mundo. E nesse mesmo jogo, ele também deixou uma assistência para Vinícius Júnior, que marcava o seu primeiro gol em Copas. O Brasil então finaliza a partida com gol de Richarlison e Paquetá para fechar a goleada. O clima então tava perfeito, cara. 4-1 na Coreia, Neymar voltando de lesão e já voltando bem, né, marcando seu gol e também dando uma assistência. Eu lembro disso aqui, a gente tava feliz. Eu tava na fé que o Hexa vinha.
assistência, Vinícius Júnior marcando seu primeiro gol em Copas, Paquetá também marcando, Richarlison deixando mais um. Sem falar que agora nas quartas a gente ia enfrentar a Croácia, cara, um time envelhecido, que já tinha passado por várias prorrogações, tava no papo. Ai, cara, dá até vontade de me retirar. Mas tava, mano. Mas é a questão que tava. Tava, mano. É a questão que tava, cara. Tava. Porra. Tava. Foi burrice. Ah, foi besteira aqui. Porra. Brasil contra a Croácia, quarta de final de Copa do Mundo. Olha, cara, esse jogo, ele é... Ai, vamos lá. Neymar vinha para mais uma partida de quarta de final de Copa. O sonho do Hexa estava mais vivo do que nunca. Tinha tudo para dar certo dessa vez. O jogo começa e, mano, esse deve ter sido a pior partida do Neymar na Copa toda. Se duvidar, cara, talvez tenha sido a pior dele em todas as Copas do mundo. A rapaziada esquece disso porque, né, no final do jogo ele fez o que fez. Mas, mano, durante os 90 minutos o Neymar maltratou a bola. Isso, claro, levando em considerações os padrões que ele mesmo deixou. A gente não pode comparar os jogos do Neymar com o William, com o Gabriel Jesus. O Neymar na seleção sempre foi o ponto alto, mas nesse jogo, mano... Enfim, o jogo então no tempo normal foi 0-0, o que acabou resultando na prorrogação. E é aqui que mais uma vez a gente tem a prova, onde a gente separa os jogadores que realmente são craques de jogadores que são bons jogadores. Porque o Neymar, mesmo em um jogo bem abaixo, como eu já disse aqui várias vezes, ele pegou a bola e fez... isso aqui que você tá vendo. Olha esse gol maravilhoso, cara. É uma tabelinha rápida ali com o Rodrigo e o Paquetá. O Neymar sai avançando pra dentro da área dos caras, mesmo com praticamente o time todo da Croácia lá dentro. Ele uma paradinha, dribla o goleiro com o corpo e ainda finaliza no alto pra não ter chance de defesa, mano. E esse gol, cara, ele foi histórico. Aí, agora era só manter, cara. Era só manter. Não precisa... eu fico até chateada. Novamente, de novo, eu fico chateada. Só de pensar nisso. Corpo e ainda finaliza no alto pra não ter chance de defesa, mano. E esse gol, cara, ele foi histórico por vários motivos, porque foi o 8º gol do Neymar só em Copas do Mundo, além de ter sido o gol de número 77 dele pela seleção brasileira, igualando nada mais, nada menos que Pelé, no topo da artilharia da maior seleção do mundo. Cara, esse com certeza seria o gol em Copas mais emblemático dele, talvez até o mais bonito, mas infelizmente esse gol teve o peso de uma pena. Porque de nada adiantou o Neymar fazer tudo isso, já que o Brasil cometeu a sua maior cagada em Copas do Mundo, concedendo um contra-ataque para a Croácia faltando 4 minutos para acabar a prorrogação, o que gerou no Faltavam 4 minutos. 4 minutos. O do Petkovic e o empate do jogo, levando então para os pênaltis. Nossa. E bom, nos pênaltis o Brasil foi eliminado, já que Rodrigo e Marquinhos perderam Mano, eu lembro disso aqui até hoje, foi muito triste. Tipo assim, eu lembro até hoje disso aqui. Eu lembro do sentimento que eu tive. Foi horrível. Eu fiquei muito triste. Para os pênaltis. E bom, nos pênaltis o Brasil foi eliminado, já que Rodrigo e Marquinhos perderam as suas cobranças. Já a Croácia converteu todas as suas penalidades, com o Alisson não pegando nenhum pênalti. E o pior de tudo vem agora, mano. Esse que pra mim é o pior momento do Neymar em Copas, que foi o fato de ele não ter sequer batido o pênalti. Tudo bem ele não ter sido o primeiro a cobrar, porque naquela época era comum o craque do time bater o último pênalti. Mas a partir do momento em que o Rodrigo perde o primeiro, a coisa deveria ter sido bem diferente. O que leva a não ter nenhum motivo pro Neymar não ter batido o pênalti no lugar do Marquinhos, porque aquele já era o último pênalti. E eu lembro que também o treinador, ele saiu. Pô, eu lembro que foi uma treta, que aí tava o Neymar chorando no campo, tá ligado? Todo mal. Aí o treinador saiu, puto, tá ligado? E aí ficou mó climão, porque o técnico saiu. E aí todo mundo chorando no campo e o técnico saiu. Nossa, foi climão isso aqui. O Brasil inteiro triste. Rodrigo perde o primeiro, a coisa deveria ter sido bem diferente. O que leva a não ter nenhum motivo pro Neymar não ter batido o pênalti no lugar do Marquinhos, porque aquele já era o último pênalti. Se o Marquinhos perdesse, a Croácia sairia campeã. E bom, foi o que aconteceu, né? Enfim, cara, não adianta reclamar, não dá pra gente mudar o passado. Eu já remoí muito essa eliminação aí dos 4 minutos. O gol do Neymar, que, pô, foi histórico e não deu em nada. Eu já tô no estágio que já superei, cara. Eu não me importo mais, já passou. E agora eu tô aí esperando a próxima eliminação. Eu não me importo mais, já passou. Eu, depois de meia hora falando sobre o assunto. Não, gente, mas é isso, né? Acontece. É futebol, é esporte. Um time ganha, outro perde. Tem que ter o fair play, o espírito competitivo, sabe, gente? Mas faltavam 4 minutos. Do Brasil. Eu vejo muita gente aqui nos meus vídeos comentando que o Brasil, na verdade, se safou de levar uma coça pra Argentina, que a gente ia tomar de 4, que a Argentina ia maltratar mas aí não tem como saber, né? Aí é um e se, né? Não tem como saber, não tem como...
na verdade, se safou Vai de que. levar uma coça pra Argentina, que a gente ia tomar de 4, que a Argentina ia maltratar o Brasil. Cara, poderia acontecer? Claro que poderia. Mas eu acho bem difícil que o Brasil levaria uma coça pra Argentina naquela época, né? Tô falando daquela seleção, não da do Dorival Júnior, ok? Então é isso, eu acho que a gente poderia perder sim, com certeza, mas também tinha chance da gente ganhar, cara. O jogo tava bem aberto. Clássico é clássico. Bom, O Brasil voltando tava pro bom, Neymar, pô. ele encerra sua participação na Copa de 2022 com 2 gols e 1 assistência, sendo eliminado nas quartas de final novamente. Sendo então, até agora, 8 gols e 4 assistências em Copas do Mundo, ficando atrás somente de Jairzinho com 9 gols, Pelé com 12 e Ronaldo com 15 gols em Copas do Mundo. Claro, né, contando só os brasileiros aqui. Bom, até o momento ele teve 3 participações. 2014 aos 22 anos, sendo essa a sua melhor Copa em números de gols, com 4 gols. Em 2018, com 26 anos, onde ele deixou 2 gols e caiu nas quartas. E a última em 2022, com 30 anos, onde ele deixou 2 gols novamente e também caiu nas quartas. Para finalizar, cara, na minha opinião, o Neymar foi o último grande craque que o Brasil produziu. E aqui eu tô falando de craque no sentido mais puro da palavra, ok? Ele Mano, mas isso que eu tô falando, tipo assim, isso que eu falo. Tipo assim, em todas as Copas até então a gente teve um craque. Um craque no sentido assim, pô, aquele jogador excepcional, tá ligado? Tipo assim, porra, é ele. É Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, entendeu? Sempre teve aquele gênio que você podia contar independente do que fosse, tá ligado? Mas é ele, a gente sabe que a gente pode contar, tá ligado? Mas nessa Copa agora, não sei se nessa geração nova, eu digo, depois do Neymar, não veio um, né? Porque tá, veio Pelé, veio o Ronaldo, veio o Ronaldinho, veio não sei quem, veio o Neymar. E depois do Neymar? Não veio ainda, tá ligado? Que você vê em outros países, já veio a geração nova. Lamine Yamal, quem mais? Essa galera nova aí, tá, entendeu? Tem países que já estão com essa geração nova, esses novos gênios, né? E aqui no Brasil? O Haaland, pois é. Aqui no Brasil não tá com esse gênio novo, tipo o Neymar, que vai surgir e vai, tipo, revolucionar tudo, tá ligado? Já em outros países tá tendo, tá ligado? O Yamal, o Haaland, etc, né? Mas o Vini Júnior, ele é das antigas, ele não tem 18, 19 anos. Já é mais velho, eu digo assim, da nova geração, entendeu? foi um jogador que finalizava com maestria com as duas pernas, tinha um passe refinado também com as duas pernas, batia pênaltis com excelência, gol de falta quando necessário, dribles em espaço curto, dribles em velocidade, gol de improviso, gols decisivos, tudo que um jogador de futebol pode fazer em campo, o Neymar dominava com maestria. Eu acho que a nova geração já tá aí diante dos nossos olhos e fica cada vez mais claro quão diferente ele era. Mas infelizmente o Neymar não é só vítima das lesões como muita gente prega por aí. Ele colheu muito do que também plantou, seja na vida extracampo ou até por não adaptar ao seu estilo de jogo. A grande questão, cara, é que as análises feitas sobre o Neymar sempre tem um toque de clubismo ou às vezes até de política. Vai entender, né? A realidade é que o Neymar assim, o Neymar é um gênio, não sei o que, mas sim, isso é um fato. Ele se envolveu em muita polêmica fora dos campos, né? Muita polêmica. Além de todas as lesões que ele teve, que foram muito sérias, ele se envolveu em muitas polêmicas. Então, eu acho que isso prejudicou muito ele. Ele psicologicamente, ele mentalmente, tá ligado? A carreira dele também, entendeu? Então, eu acho que realmente é meio controverso, assim. Por mais que o cara seja um gênio do futebol, joga muito bem, ele se lesionou muito e se envolveu em muitas polêmicas fora dos campos, né? Aí, realmente... muito complexo. Ele não é 8 ou 80. Complexo. Ele não perdeu quase metade dos jogos nos últimos anos só porque ele é preguiçoso ou porque ele abdicou do foco no futebol. Mas ele também não perdeu só porque é um coitado e apanha muito em campo. É um misto de decisões erradas que o levaram a estar como ele está hoje. Mas também foram muitas dessas decisões que fizeram com que o Neymar se tornasse todo o fenômeno que ele foi. É um fato de que ele é um jogador totalmente diferente de qualquer outro brasileiro que a gente teve antes dele. Muito porque tudo o que ele fez levou ele ao caminho que ele tá hoje, né? o Neymar envolvia o campo e o extracampo, porque ele sempre foi um jogador muito midiático. E ele foi o primeiro grande craque brasileiro a crescer na época das redes sociais. Cara, o tanto de dinheiro que o Neymar fez com Instagram, Facebook, YouTube, com tudo que você possa imaginar, mano. Dá pra cravar aqui, cara, que ele sozinho, só com mídia social, internet, publi, tudo que envolve isso no geral, ele com certeza ganhou mais dinheiro do que muitos outros craques ganharam no passado, envolvendo toda a carreira. Mas quando você analisa só isso, a gente também acaba tirando muito do que ele poderia ter sido em campo, do que ele ainda poderia estar sendo. Porque vale lembrar
lembrar que o Neymar tem 33 anos, cara. E bom, agora estamos em 2025, há um ano da Copa do Mundo, a seleção vive uma fase terrível, tendo acabado de perder por 4-1 para a Argentina, fora o baile, né? Não temos escalação titular, o presidente da CBF tem atitudes bem questionáveis, né? Vamos falar assim, porque eu não quero tomar processo, o cara tá que tá. A gente não tem nem técnico definido, cara. E o Neymar, no momento, vive uma batalha constante contra as lesões. Calma, gente, calma. O Hexa vem. Nós somos brasileiros e a esperança é a última que morre, guys. Calma, o Hexa vem. Principalmente depois da lesão grave no joelho que o afastou. Esse vídeo deve ser de uns meses atrás. 5 meses atrás. Mas assim... Tudo bem, tem técnico, mas a nossa seleção tá boa? Eu acho que a nossa seleção não tá se comparando a dos outros anos, tá ligado? Mas é isso, né? É o que eu falei, eu confio que o Hexa vem, eu já fiz as contas. Ó, o Brasil ficou último. Pensa só. Quando o Brasil ganhou o Penta em 2002, ele também tava há 23 anos sem ganhar uma Copa. Ele também tava há 23 anos sem ganhar uma Copa. E agora a história se repete. Estamos também há 20... Ano que vem vai fazer 23 anos que ele não ganha uma Copa. É assim, mano, tô te falando. Pesquisa aí. Pode pesquisar, mano. Pode pesquisar. O Tetra? O Tetra. Desculpa. Quando o Brasil ganhou o Tetra... Calma aí, deixa eu fazer minha teoria. Quando o Brasil ganhou o Tetra, ele também tava 23 anos sem ganhar uma Copa. Tá bom? E aí ele ganhou o Tetra. Aí agora ele também tá há 23 anos sem ganhar uma Copa. Ano que vem, no caso. E aí vem o Hexa. 24 anos, desculpa, não sei fazer a conta. 24 anos. 24 anos. Me perdoe, eu não sei fazer conta. 24 anos. Tudo se encaixa. Confia em mim. Depois o pessoal do YouTube me xinga, não sei porquê. É constante contra as lesões, principalmente depois da lesão grave no joelho que o afastou por mais de um ano dos gramados. O que nos restou agora são apenas sonhos de que com um ano de treinamento e com um novo técnico será o suficiente para a próxima Copa. Na real mesmo é que a chance que nós temos ano que vem é quase nula. O maior craque e referência para a próxima Copa do Mundo não consegue se manter fisicamente apto. Seu nível de jogo caiu drasticamente devido a lesões. E a CBF, que deveria fazer o possível para exigir cada vez menos dele, faz tudo o contrário. E isso é o que dá o resultado nos últimos, sei lá, 10 anos de seleção brasileira. É Neymar tendo que resolver tudo sozinho, sendo inclusive escudo para muitas coisas estranhas, né? Que acontecem fora de campo com a CBF. E bom, a gente tá vendo o resultado disso aí na prática, né? E agora o que nos resta é esperar que em 2026 ele esteja pelo menos apto para entrar em campo. Mas ele foi convocado? Com a sua genialidade e principalmente com um esquema de jogo decente, o Brasil consiga finalmente ser hexacampeão do mundo. Não, pois é isso, galera. Esse foi o resumo das 3 Copas que o Neymar participou. Mano, mas é verdade isso agora, aqui, tá? né? Tipo assim, pô, jogavam tudo em cima do Neymar, tá ligado? Dependiam do Neymar 100% nas últimas 3 Copas. A seleção era 100% dependente do Neymar e tudo caía em cima dele. Inclusive, todos os jogadores só marcavam ele, tá ligado? O time oposto. Era um saco. Vou pedir, por favor, pra você deixar aquele like e se inscrever no canal, mano. Porque eu tô nessa busca aí dos 100 mil, tô com 73 mil no momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu quero muito realizar esse sonho da plaquinha dos 100 mil inscritos, quem sabe até o final do ano, né? Aqui eu tô deixando pra vocês o vídeo da Copa de 2018 e da Copa de 2022 aparecendo aí na sua tela. Você pode escolher qualquer um dos dois pra assistir, que eu tenho certeza. Mas será que ele vai ser convocado? Será que ele vai ser convocado, o Neymar? Vocês acham? Vai depender dele? Não, vai. Pra Copa não? Acho que não. Ah, eu queria que ele fosse. Eu queria que, sei lá, ter a esperança que ele também conseguisse, tipo, ganhar o Hexa pelo Brasil uma vez. Assim, eu sei que a gente tem jogadores bons, tipo, tem o Vini Júnior, né? Tem o Endrick, tem o Rafinha. Eu sei que aí a gente tem jogadores bons. Bom, né? Vamos torcer, né? Estevão. É torcer aí, né? Tipo assim, por mais que realmente estejam falando que a seleção tá ruim, não tá tão boa, se comparada às últimas 3, tá ligado? É torcer pra dar o melhor, tá ligado? E a gente conseguir. Eu queria muito ver o Hexa antes de morrer, tá ligado? Eu queria muito que o Brasil ganhasse o Hexa. Mas, enfim, vamos lá. Mas
Assim, é o que eu falei, né? De qualquer forma, eu acho que sim, que o Neymar foi um jogador muito bom, tá? O cara é um gênio do futebol, o cara tem muito talento. Ele foi um jogador muito bom pro Brasil, pra representar o Brasil, tá ligado? No futebol, nessa geração, né? Ele foi o grande nome, eu acho, do Brasil, do futebol brasileiro nessa geração. É óbvio que ele se envolveu muito, em muitas polêmicas e acho que isso prejudicou muito a carreira e a vida dele. Isso é óbvio, claro. Mas é o que ele falou também, sabe? O Neymar também ficou tão famoso porque ele sempre foi muito midiático, entendeu? Então tudo que ele fazia tava na mídia. Seja polêmica, seja treta, tudo tava na mídia, né? Então isso também fez ele crescer muito mais em termos tipo, de seguidores, de fãs, né? E de marketing. Mas enfim, apesar de tudo, eu gosto do Neymar sim. Eu queria que ele jogasse a próxima Copa, tipo que o Messi jogou, que tecnicamente seria a última Copa do Messi, né? Que ele jogou e ganhou uma Copa pela Argentina em 2022, né? Eu queria que a mesma coisa acontecesse com o Neymar, que eu acho que ele merece, tá ligado? Mas fazer o quê, né? É o que se fala, os caras estão lá ricos, milionários, bilionários, e eu aqui fazendo live 1 da manhã, larga a mão. Mas é isso, né? Vamos ver, né? Vamos esperar aí pra ver como é que vai ser a Copa aí ano que vem. Vamos torcer pelo Hexa. Esse foi o React de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias. Segue aqui a live, beleza? Que eu gravo React em live. Tá todos os links na descrição, beleza? E tchau!